É para jogar de grila, não é para tirar. É, né? Danada. Bom, então, Márcia, o que eu tô querendo dizer que a gente pode ser ocasião para o outro se comportar ou pode consequenciar o comportamento do outro, tá? Então, gente, queria que vocês fossem lá no Telegram. Eu vou até desbloquear lá depois. A EC. Viu a fotinho que eu mandei? Então, eu tenho presença da mãe, o menino diz mãe. A mãe fala, o que que foi, né? O que que foi é um antecedente, ele é um SD para o menino emitir o comportamento de pedir as coisas, né? E depois a mãe dá a consequência. O que vocês precisam perceber que numa cadeia comportamental, que é como a gente se relaciona, a gente está em cadeia aqui o tempo todo, né? Numa cadeia comportamental, o estímulo pode ser reforçador para nós, tá? E também pode ser discriminativo, ok? Então, numa cadeia do comportamento, tá? Existem consequências, né? Na nossa relação, eu posso ser reforçadora e logo em seguida eu posso ser um estímulo discriminativo para você se comportar. Então, gente, comportamento não causa comportamento. Ele pode ser reforçador para a gente se comportar e também pode ser estímulo discriminativo. Ficou claro? Sim. Então, beleza. É letra A. Claro. Ficou claro, Márcia? Sim, claro como o sol. Muito bem. Bom, então vamos lá. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, estímulos reforçadores condicionados generalizados, como dinheiro, se caracterizam por... Por que reforçador condicionado generalizado? Condicionado, gente, porque o dinheiro, ele não é reforçador primário, tá? Eu não fico querendo dinheiro, eu não fico, como eu posso dizer, privada de dinheiro. O dinheiro dá acesso a outros reforçadores, inclusive primários, né? Por exemplo, comprei hoje um negócio reforçador primário de uma padaria, de uma confeitaria aqui de Birité, que é brownie no copo. Puta que pariu, que Deus que me perdoe. Eu já ganhei 4 quilos nesse diabo dessa quarentena, não tô aguentando isso mais não, gente. Você tá doido, ainda descobri esse trem pra mim comer, tô ferrada. Posso engordar, não? 4 quilos, gente? Quem é que engorda 4 quilos de uma vez? Tá sem condição. Bom. Eu coloquei a letra B, Pro. Tá Exato. certo? Tá foda, tá foda. Então, vamos lá. Então, se caracterizam por... Dependem de operações de privação? Não. Eu vou chegar lá, Renata. Tá. Serem estímulo cujo valor reforçador é inato? É aqui que eu parei. Não. Se ele é reforçador condicionado, ele não é inato. Se ele é condicionado, ele não é inato, gente. Para o reforçador ser inato, ele tem que ser incondicionado. Vocês esqueceram? Bom, o que se caracteriza? Serem pouco relevantes para a compreensão do comportamento humano? Não, é muito relevante para a compreensão do comportamento humano. A gente faz muita merda por causa de dinheiro, né? Tem gente que faz mais merda ainda por causa de dinheiro. Bom, serem estímulos que não dependem de uma história de aprendizagem específica para ter valor reforçador? Depende de uma aprendizagem e muito grande, tá? Bom, gente, então é a letra C. Não dependerem de operações de privação específica. O reforçador condicionado generalizado é que negócio, dinheiro quanto mais você ganha, melhor, né não?
na história das pessoas, nossa história capitalista de ser. Com A gente certeza. gosta de ganhar dinheiro ou não? Com certeza. Quem falar que não gosta é mentiroso. Pois é. E aí não depende de privação específica. Ele dá acesso a outros reforçadores. Bom, número 8. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, uma sequência de comportamentos que produz reforçador final pode ser chamada de... Essa é fácil. Quando eu tô tocando o instrumento, gente, o que eu tô tendo? O que eu tô fazendo? Quando eu tô demonstrando todo o meu conhecimento aqui, o que eu tô fazendo? Comportamento respondente? Foi o que eu coloquei. E eu ia errar de novo. Ia mesmo, Márcia. Isso é trem que você não E a pode letra errar D, de Pro? jeito nenhum. Hã? Eu coloquei a letra D. Gente, vocês estão chutando tudo isso? Não é possível. Eu fui na E. Não. Essa parte aqui eu tô chutando porque eu não fiz. Só para eu saber se é isso ou não. É. Não, eu teria errado mesmo. Márcia, minha filha, não Professora, eu coloquei letra B. pode Eu também, fui não. na E. Hã? Eu fui na E. Também foi na época. Não, gente, quando eu tô Letra C. falando de um... Hã? Letra C, eu acho. Cadeia, não? Letra C, exatamente. A dúvida entre a C e a D. Quando eu tô falando de uma sequência de comportamento, né, que eu preciso esperar um terminar para o outro começar, isso é que é sequencial, eu tô falando de cadeia comportamental. Viu? Márcia, não pode ser comportamento respondente de maneira nenhuma. Para eu falar de comportamento respondente, eu tenho que falar de alguma reação fisiológica, sabe, Márcia? Não erra isso não, viu? Vou estudar muito. Por favor, não erra esse trem não. Por favor, se tiver dúvida, você me chama aqui. Mas você não pode errar isso não. Bom, marque qual das sentenças a seguir é um exemplo de generalização de estímulo operante. Qual que vocês marcaram aí? Prof, eu Eu não fui sei na se tá C. errado, mas eu coloquei C. Eu fui na C. Nossa, agora vocês chutaram certo. Eu não chutei não, tá, prof? Eu li pra caramba. Truco! Achar. Aqui. Chamar tigre na presença de tigre e gato na presença de gato, isso é um tipo de discriminação, tá? A eliciação da resposta de palpitação na presença de diferentes seringas, aqui, Márcia, isso aqui é generalização respondente, tá? Marcinha. Mas me explica aí por que é uma generalização respondente. Pois é. Então, quando vez que eu vejo uma seringa, eu tenho palpitação, porque dói, tá? E aí eu desenvolvi isso, ok? Lembra que a gente vai fazendo condicionamento clássico ou emparelhamento? Aí, na Sim. presença de seringa, antes de eu ter agulhada, meu coração já acelera. Ah, tá. Isso é por emparelhamento, tá? Aí, só de eu ver a seringa, meu coração já acelera. Não importa se a seringa é grossa, é fina, se for agulha de tatuagem. Toda vez que eu vejo uma agulha, meu coração já acelera. Isso é um tipo de generalização respondente, ok? É o mesmo Por quê? que salivar quando eu vejo um limão. Exatamente, Ou quando eu tô picando um limão. exatamente. entendi.
tá? Isso é uma resposta fisiológica. Por Uhum. isso que é um comportamento respondente, Entendi. tá? Responder presente quando ouve seu nome na chamada, isso é um tipo de discriminação. Usar batom claro para o evento de dia e um batom escuro para um evento de noite também é discriminação, tá? Que a pessoa discriminou dessa maneira, fica a critério. Bom, então emitir a resposta de bolo na presença de um bolo de cenoura, de um bolo de chocolate, de um bolo de baunilha, isso sim é generalização operante. Então, a resposta certa é a letra C. Último desse é: quando o comportamento de abstrair, marque a sentença incorreta. Abstrair é formar um conceito mental Qual que vocês marcaram antes de eu falar? Ele está pedindo a sentença incorreta. Essa é pegadinha. Gente. Gente. Pessoal. Podem chutar. Essa aí eu não sei mesmo, buguei. Professora, essa também não sei, mas eu marquei aqui, chutando, um chute, assim, sabe? Na C. Mas eu não sei. No chute eu fui na E. Uhum. Bom, eu vou falar para você. A, Pro. Hã? Letra A. Seria a letra A? Sim, por que você marcou, Vânia? Porque forma um conceito mental e não comportamental. Arrasou, Vânia. Arrasou. Muito bem. E, gente, no início do semestre eu falei com vocês que a análise do comportamento era monista. Não existe mente. A gente não usa nenhum termo que é mentalista. Então, não posso dizer que abstrair é conceito mental. É conceito comportamental. Abstrair é discriminar e ficar sob o controle de uma determinada porção do ambiente. Ok? Muito bem, Vânia, você está de parabéns, viu? Que essa questão era realmente difícil. Minha prova está nesse nível, viu? Quem perguntou? Fábio? Oi, Virginia. Você viu essa questão aqui difícil? Pois é, a Vânia merecia um pontinho também, né? Eu tô achando, viu? Mas eu não tinha falado antes. Mas eu vou anotar, porque ela mereceu mesmo. Pois E é. ela foi assim, no osso, Vânia. Você tá de parabéns, viu? Obrigada, Pro. Arrasou. Ô, Fábio, você não fez para casa, não, Fábio? Eu não fiz não, Virginia. Olha a cara de pau. Sou sincero, não deu pra fazer, não. Hã. Bom. Que mais? Qual página agora nós vamos, pessoal? Povo. Gente. Professora,
A gente pode ir para aquele Word que você colocou lá, exercício de fixação. Podemos. Esse. Não. Espera que eu vou mostrar rapidinho. Vou abrir. Gente, tô com um bebê aqui em salto do desenvolvimento. O bicho tá o cão chupando manga. Puta que pariu, gente. E Yolanda foi dormir ontem. Era 00:40. Acordou cedo hoje. O bicho tá difícil, viu? Bom, Prof, tamo junto, que a minha dorme 3 horas da manhã. nosso Deus. Ela tá com quantos anos? 3 anos. Misericórdia. A minha também tá dormindo 3, 4 horas da manhã. Só Gente, o Jesus. que esses meninos estão arrumando? Não sei, Nossa, depois tô que acabada. entrou essa quarentena, dificultou tudo, viu, prof? Nó. Gente, o que é isso? Tem condição não. Eu falei assim, Yolanda, gente, eu falei assim, essa menina vai ter síndrome da criança sacudida, porque minha vontade é fazer assim. Aí eu falo assim, não, sem punição, eu só tenho vontade, mas a vontade passou. Seguimos. Bom, então vamos lá. Quantos anos tem a sua da menininha, Lenita? Lenita? Oi, professora. A minha tem 2 anos e 5 meses. Meu Nossa. Deus. Ela tá ali na sala, ali gritando e tentando entrar aqui no quarto. Eu tô que tô, viu? Ah, meu A, Deus. a aula online tá me deixando de cabeça quente. Fala não. Fala não. De vez em quando a minha também bate aqui na porta. Ô, prof, Ai, você gente, vai que Olha que gracinha. bonita. Malu, falou oi pra prof, ó. Falou oi pra ela. Tadinha. Fala assim, ei, Tá com sono, tadinha. acabou de acordar. Ô, dó. Bom, então vamos pro Word. Gracinha demais, viu, Renata? Obrigada. Então vamos lá, meninos. A cada ida de Marcinha às aulas de recuperação, sua mãe faz... Esse exercício tá onde, professora? Esse eu coloquei em Word. Ah, tá. Isso eu não vi, não. Nossa, se é massinha, é eu mesma, hein? Tô precisando de recuperação. Marcinha, você toma vergonha na sua carinha. Gente, vocês não precisam de recuperação, não. Pelo amor de Deus. Gente, não vou mexer com isso, não. Vamos falar sério? Falando sério. Não toma bomba, não, gente. Vocês não me dão essa canseira de ter que fazer prova especial, não. Não faz isso com titia, não. Por favor. Aqui. Tá? Já Só estou você passar de tudo, professora. Hã? Já ia falar pra você não reprovar ninguém, ué. Pois é, mas vocês se esforçam, gente. Eu sou legal. Tô aqui pelejando, corrigindo exercício. Professor, estamos à aí pra disposição nós. quando você quiser conversar sobre a prova. Eu tô conversando, tô aqui explicando vocês. Se quiser passar uma colinha pra gente aceita. Eu tô aqui tentando passar cola pra vocês. Toda mas hora. vocês não fizeram os exercícios, gente. Eu tô corrigindo, Virgínia. Eu não fiz, eu tô corrigindo. Você tá falando aqui, eu tô anotando todo aqui, ó. Ô, Fábio, pelo amor de Deus, toma vergonha nessa fuça, Fábio. Gente, vocês têm que errar para vocês aprenderem. Porque depois eu coloco um trem parecido na prova, vocês não lembram. Entendeu? Ô, meninos, esse tá lá no exercício de esquema de reforçamento. E esse aqui vai cair bastante na prova, viu? Esses 3 últimos conceitos é o que vai cair na prova. Então, vamos lá, Marcinha e Marcinho.
A cada 2 idas de Marcinho às aulas de recuperação, sua mãe faz seu prato predileto, camarão com catupiry. Marcinho está indo mais vezes, embora sua mãe não tenha contado para ele essa relação. Então, resposta: 2 idas à aula de recuperação. Consequência: prato predileto, camarão com catupiry. Qual que é o esquema? Razão variável? Razão fixa. Razão fixa. Muito bem. Por que variável? Quem respondeu? Por que acha que é? Foi eu, Fábio. Pois é, meu bem. Por que você acha que é razão variável? Não, eu troquei. Eu que troquei. Aqui é fixa mesmo, Virginia. Porque a cada ida, né? Isso. Quando a gente... A cada quando eu 2 vou idas, falar né? E a cada 2 idas é razão fixa. Quando eu estou falando de razão variável, eu vou falar de média. Em média, aí você pode ter certeza que é razão variável, tá? Bom, ir à caixa de correio, ver se o carteiro deixou a correspondência. Ele normalmente passa entre 9 e 10. Então, é uma média entre 9 e 10. Então, resposta: ir à caixa de correio. Consequência: a própria correspondência em si. Qual que é o esquema? Aí agora já é razão variável, né? Aí é intervalo. Intervalo variável, isso. Eu tô trocando as bolas aqui tudo. Exatamente, intervalo variável. Bom, Caio estava aprontando todas e parecia que era pela atenção da sua mãe. Sua mãe resolveu dar atenção de tempos em tempos, independente do que ele estava fazendo. Qual que era a resposta? Caio aprontando? Isso. Qual que é a consequência? Atenção da mãe? Na verdade, não tem consequência, né? Ah, A não, então mãe- não é atenção da mãe. Sim, é a atenção da mãe. Só que a mãe vai dar atenção de tempos em tempos. Ah, O que a gente chama esquema não contingente. Entendeu? Por quê? Porque não está contingente a resposta dele. Independe do que ele fizer. Qual que é a finalidade desse esquema? Diminuir a frequência do comportamento. Tá? Então, o esquema, gente, esse aqui eu vou responder, porque eu acho que dificilmente vocês iam ter acertado se vocês não pensassem muito. Chama esquema não contingente de tempo variável. Tá? Seu microfone está aberto, Renata. Não tem relação com o comportamento dela, da criança, tá? Por isso que é esquema não contingente. Beleza? Bom, Caio estava aprontando todas e parecia que era pela atenção da sua mãe. Sua mãe resolveu dar atenção quando ele estivesse engajado em comportamentos diferentes de fazer arte. Então, resposta: qual que seria? Caio aprontando de novo? Sim, poderia ser. E qual que era a consequência?
Ela dá atenção? Não, quando ele estiver se aprontando, ela vai ignorar. Então, no caso, não é a atenção da mãe. Não, porque ela vai dar atenção em esquema diferente, no comportamento diferente de fazer arte. Como é que vai chamar esse esquema? Como é que chama esse esquema, gente? Gente, esse esquema chama reforçamento diferencial de outros comportamentos. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem pegar essa aula para vocês estudarem? Eu acho que é mais produtivo do que eu ficar aqui dando resposta para vocês, sem vocês nem ter tentado fazer o exercício. Ô, prof, eu tentei fazer a maioria. Tem alguns que eu consegui, outros não. A maioria eu consegui fazer, só que alguns estão errados, né? Mas assim, eu tô dando resposta aqui o tempo todo, sabe, Renato? Porque eu acho que vale a pena, então, vocês pegarem as listas de exercício e fazerem. Aí é complicado. Nós chegamos a ter 28 alunos hoje, assim. E aí o pessoal tá só saindo. Então, talvez seja mais produtivo vocês, sei lá, dou esse tempo para vocês fazerem atividade. E aí, semana que vem a gente apresenta os trabalhos. Vai ser rapidinho a apresentação de trabalho. E aí, se quiserem tirar dúvida, ok, né? Eu tiro dúvida. Mas tem que ter dúvida, né? Porque eu acho que não vale a pena eu corrigir exercício se não tem dúvida. Sem ter tentado fazer. Verdade. Tem que tentar fazer, senão não, é ruim, né? Esse aí, eu tentei fazer também aqui. Mais gente aí não tentou fazer, não? Eu realmente estou tendo dúvida. Esses aí não tentaram fazer? Realmente eu estou aprendendo aqui, corrigindo, tentando, porque estou querendo fazer a prova. A prova tem que fazer até que dia? Até dia 15, até segunda-feira que vem, 23 horas. Então, mas aí a gente não encontra mais, não encontra? Antes de fizer esse exercício? Ah, não, na verdade, eu tenho que estender um pouco, um dia, a prova de vocês. Então, a gente não encontra mais depois desse exercício, encontra? Encontra, ué, no dia da prova. Ah, só no dia da prova? Semana que vem, Não, mas você, né, na verdade, bem lembrado que eu tenho que estender o dia da prova. A prova de vocês não pode ir até segunda-feira. Esses aqui, por exemplo, eu fiz esse esquema aquele dia, aqui eu fiz alguns, pelo menos esse aqui, se você quiser terminar esses esquemas aí, eu gostaria. Isso é difícil mesmo. Mas então não me deixa falando sozinha, não, please. Vamos lá, gente, fala qualquer coisa, vamos lá. Exatamente. Eu tô falando, mesmo errando, eu tô falando, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Deixa só eu mudar a data aqui, bem lembrado. Porque as aulas de vocês vai até terça. Fui morar numa casinha. Virgínia, porque na apostila fala dessa questão de tempos em tempos aí, fala da questão de tempo variável também, por isso que aí é muita coisa, né? Na apostila esse tempo variável fala... Deixa eu ver aqui. Eu tinha pensado que esse aí era até também ligado a tempo variável, porque fala dessa questão de tempos em tempos. Só que ele é não contingente, porque ela diz que um comportamento... Não tem jeito de eu mudar a data, vocês acreditam?
Vou fazer o seguinte, eu vou publicar uma outra prova para a noite. Eu ainda não disponibilizei o link de vocês, não, tá? Eu vou disponibilizar hoje à noite. E aí a prova de vocês vai até o dia 16, tá? 23 horas. Daqui a pouquinho eu disponibilizo a prova. Virgínia, Então, se eu falasse assim, não contingente de tempo variável, também estava certo? Porque você falou reforçamento diferencial. Ah, não. O Caio, ele estava aprontando todas e parecia que era pela atenção da sua mãe. Só que a sua mãe resolveu dar atenção quando ele estivesse se engajado em comportamento diferente de fazer arte. Então, era toda vez que o menino estivesse fazendo outra coisa que não arte, ela reforçava ele. Então, por isso que é reforçamento diferencial de outros comportamentos. Entendi. Realmente fica parecido. Por isso que eu coloquei esse aí. É letra D. Essa é a letra D. Não, a letra D é o cal, né? É o cal, a parte é o de baixo, é isso? Ah, é o cal, exatamente. Uma é a letra C. A letra C, nós acabamos de fazer, não, né? A letra C desculpa, então, acho que eu errei. A letra C, qual que é a resposta? Esquema não contingente de tempo variável. Ok, tá. A D, então, é que é porque essa falava de tempos em tempos, tá vendo? Ok, tá. Então tá. Não, eu errei na ordem aqui. Então, a C é isso mesmo, não contingente de tempo variável. Ok. A D é que é reforçamento diferencial de outro comportamento. Exatamente. Ou DRA ou DRO. DRA ou DRO. Okay. Isso. Tá. Brincar em um parque de diversão, ora no trem fantasma, ora na montanha-russa. Então, resposta, brincar. Consequência, quando a gente brinca, se divertir, certo? Certo. Brincar na montanha-russa, consequência, provavelmente se divertir. Então, toda hora que a gente brinca, a gente se diverte. Qual que é esse esquema de reforçamento? Se eu sou reforçado toda hora que eu me comporto? Peraí, esse é o fixo aí, né? Isso! Intervalo de reforçamento fixo. CRF. É o CRF, né? Okay. Isso. Ok. Muito bem. Agora, o fato de ser hora de trem fantasma e hora de montanha-russa não varia as coisas, assim, não? Não, né? Não. Hora de... Não, né? Porque não, mas a ideia é que ele estava brincando toda hora. Tá, aí tem uma pausa, prof, é isso? Tipo não assim, tem pausa nenhuma, não. Tem pausa nenhuma, não. Ah, tá. Pra mim tinha... Tipo assim, ele brinca num brinquedo, depois vai para outro. Brinca em um e vai para outro. Só revisou o brinquedo. O negócio é que ele estava sendo consequenciado o tempo todo. Ok. Não, e criança em parques de diversão não para, não, gente. Vai até as últimas energias. Ainda mais se o ingresso for ilimitado. Bom, o William é um escritor e tem um contrato que recebe a cada 10 matérias escritas para um jornal. Então, resposta, 10 matérias, consequência, receber. Qual que é o esquema? Escrever. Ah, não. Não, esquema. É razão fixa? Exatamente. Razão fixa de 10. Bom, reforçamento, biscoitos, ocorre contingente
A resposta de pressionar o botão após algumas vezes após um intervalo de 2 minutos. E outra após 50 respostas sem sinalização. Eu pus intervalo variável. Presta atenção, Eduardo. Ah, Qual que é a resposta? Primeiro, ele tem que pressionar o botão algumas vezes, pressionar no o botão. intervalo de 2 minutos. E depois, 50 respostas para ganhar o biscoito. Isso daí tem 2 esquemas. Ok. Um de intervalo, o outro de razão. A gente vai chamar isso de esquema misto. Ok. Ou múltiplo, porque tem 2 esquemas numa única contingência. Entendeu? Ok. Tem 2 esquemas. Bom, o pombo que recebe ração ou bicar a chave somente após 5 segundos da última bicada. Intervalo fixo. É. É. Uhum. Eu tenho que colocar no esquema comportamento intermitente de intervalo fixo, é assim? Não, só Só intervalo fixo. intervalo fixo. É. Ok. Comportamento, bicar, consequência, né? Receber ração, é assim? Receber ração, exatamente. Esquema. Bom, Helena vende enciclopédias. Resposta, vender enciclopédia. De porta em porta, em várias casas, todos os dias. Qual que é essa consequência aí? É fixa ou variável? Vou chutar, Virginia. Acho que é fixa. Todos os dias é fixa, né? Eu pus razão variável aqui. Bate porque pode ser que ela vende, pode ser que ela não venda, né? Não, Não, razão porque não fala que ela não consequência. vende, que ela vende. Gente, o comportamento de vender, ela tenta, né? Mas às vezes ela não vende, né? Às vezes ela não vende. Entendeu? É o Se comportamento. fosse coloquei o comportamento de trabalhar, era razão fixa, né? Porque ela tá indo trabalhar todos os dias. Agora, se ela vende ou não, isso é variável. Mas Entenderam? isso aí é o comportamento. A resposta dela é vender enciclopédia. Sim. Consequência, vender. Agora eu quero saber qual que é o esquema. Ela vai todos os dias de casa em casa, mas ela vende todos os dias? Não, aí é variável. Variável, exatamente. Nossa, o negócio tá tenso, hein? É difícil. E vocês podem procurar no Braille que não tem. Viu, Ai, gente? credo. Ai, credo. Você é má, prof. Hã? Você é muito má. Eu não sei o que é isso, Braille. O que é? Sei, Quem sabe? sei. Vejo todo mundo falando, eu fico curioso para saber o que é, mas Não, eu e nunca nem filha vi. que me mostrou que não precisa nem digitar a pergunta para procurar no Braille. É só pegar assim com o celular, ó. Falei, filhos da puta, então é desse jeito. Não sabia. Eu falei, Elis, por que você tem isso, Elis? As crianças estão sabendo melhor que a gente, tá, prof? A minha menina também. Jesus amado. Quantos meninos você tem, Renata? 3. Quanto? 3. É mesmo? Tem uma de 12, um de 8 e uma de 3. Bens a Deus. É porque você tá falando, menino, de tudo quanto é idade aí, uai. Por isso que eu te perguntei. As bênçãos da minha vida. Bom demais, bom demais. Bom,
Vamos lá. Joana realiza os desejos do seu filho em média 5 vezes que ele pede, dependendo da sua paciência do dia. Resposta: realizar os desejos em média 5 vezes. A consequência, né, é de atender a criança. Qual que é o esquema? Olha a palavrinha mágica. Média. 5 vezes. Razão fixa? Exatamente, razão fixa. Porque Variável. Razão variável. É em média. variável? Porque Em não média. tem pausa. Hã? Porque não tem pausa, no caso. Não, Renata. Significa que ele pode pedir 2 vezes, ela realiza. Ele pode pedir 6 vezes, ela realiza. Ah, entendi. Depende da paciência. Então, é em média. Então, em média, a gente faz uma média. Entendi. Bom. Sempre que Joana realiza os desejos do seu filho, ela fica livre do choro. Então, resposta: realizar os desejos. Consequência: ficar livre do choro. É sempre. Comportou, consequência. Comportou, consequência. Qual que é o esquema? Fixo. Exatamente, Márcia. CRF. A gente sabe que é o fixo. Agora, a sigla é outro passo. Condicionamento, esquemas, contínuo fixo. É porque é em inglês, por isso que é CRF. Continuous Reinforcement Fixed. Ok. Vamos lá. Paulo é lavador de carros. A cada carro, ele ganhava R$10. Então, resposta: lavar carro. Consequência: R$10. Lavou, ganhou. Lavou, ganhou. Esquema, qual que é? Variável. Coloquei fixa. Presta atenção, Márcia. Lavou, ganhou. Lavou, tá. ganhou. Aí, então, não é questão dele não lavar. Não, peraí. Deixa eu formular. Resposta: lavar carro. Consequência: R$10. Toda vez que ele se comporta, ele é consequenciado. Toda vez que ele se comporta, ele é consequenciado. Então, é diferente lá da pergunta G do biscoito, né? Porque lá em cima é variável. Não é isso? Não, a G é misto. G? Aí eu fiz confusão agora com essa fixa e variável. Márcia, o fixo é sempre que eu me comporto, eu vou ter uma consequência. Sempre que eu me comporto, eu vou ter uma consequência. Isso é esquema fixo. Lembrei aqui, é da menina que vende. Ah, tá. Mas ela não é vende variável. sempre. Hã? Ela não vende sempre. Aqui eu tô dando a Lavando. certeza que se ele lavar, ele vende. Ela nem sempre vende. Lá ela nem sempre vende e aqui ele sempre lava. Na verdade, a cada carro que ele lava, ele ganha. Eu estou informando para você. Lá eu não estou informando isso. Entendi. Tem que estudar. Virgínia, na página aí do livro tem um exercício que fala de razão variável, e ela fala que uma pessoa que ganha R$20 por corte de cabelo. E esse é variável, ele fica confuso, mas é por causa que ela está fazendo uma contingência com relação ao número de tesouradas. Ah, então é diferente, porque aí as tesouradas são diferentes. Quantas tesouradas que tem que dar para cortar meu cabelo? Infinitas, meu filho, que é cabelo demais. Agora, eu sei que tem pouco cabelo, que o cabelo é curto,
Vai dar menos, Eu percebe? sou careca, mais bullying você tá fazendo comigo. Oh, Mais meu bullying. Deus! Ai, Sabia, É Eduardo! o segundo bullying que você tá fazendo comigo. Tô brincando com você. Um dia! Eu sou careca, você não sabia, não? Você quer que eu abra a câmera? Pra você A ver? gente teve poucas aulas, Eduardo. É, bullying. Tô brincando. Desculpa! Vamos Aí, ó. denunciar a professora aí, A ó. prof ficou até vermelha. Olha aí, ó. Ai, meu Deus, errou! Tô brincando, querido. Tô brincando com você. Oh, meu Deus. Beleza. Desculpa, Eduardo. Que isso, não. Que isso, eu tô brincando mesmo, não me importa. Eu sei. Mas então, aí vocês entendem que aí é número de tesouradas. As tesouradas são variáveis. Entendi, não, tá ótimo. Tá, né? Tá bom. Agora imagina eu, que toda essa minha cabeleira, com o cabelo quase batendo a cintura. Tá vendo? Aí vai dar muito mais tesourado, entendeu? Entendi. Aí seria, nesse caso, seria razão variável, né? Não, peraí, na verdade, Paulo, a cada carro que ele lava, ele ganha R$10. Ah, é fixa. Toda vez, exatamente, razão fixa. Ok. Agora, no de baixo, em média, cada 10 carros, ele consequência R$5 de gorjeta. A cada 10 carros, R$5 de gorjeta. Agora o esquema é variável, entendeu? Razão variável, porque eu tenho uma média de carros que eu preciso lavar. Ok. Beleza? Joia. Então, eu posso dizer que toda vez que aparece em média, eu vou considerar variável. Exatamente. Ou intervalo ou razão. Ah, tá. Tá? Bom, Paulo tem uma cliente muito generosa na gorjeta. Ela chega pontualmente 8h50. Paulo fica olhando toda hora se ela está estacionando o carro. Então, resposta, olhar o relógio, né? A consequência, cliente chegar, né? A consequência também é a gorjeta, né? Atender a cliente, a consequência é a gorjeta. Qual que é o esquema? Se eu tenho a hora que ela vai passar exata. Eu pus intervalo fixo, né? Isso é? Perfeito. Igual a nossa mãe, chega no horário, ela está em intervalo fixo. Ok. Agora, outra coisa que eu pensei aí é porque essa gorjeta pode ser variável, aí não entra, né? Assim, Paulo ganha... A gente não fala do assim, em média, R$10 de gorjeta. Entendi. Se ele tá? Ele está falando a hora que ela chega. Então, é muito mais importante que o seu dinheiro vai chegar na hora certa. Ah, ok. Que seria às 8h50. Ok. Beleza. Entendeu? Por isso que esse era importante. Virginia, por gentileza, só repete para nós que eu perdi. A letra A é razão fixa mesmo, né? Letra A, a primeira é razão fixa. Uhum. O segundo é intervalo variável. Exatamente. De 9... Tá, beleza. Obrigado. Entre 9 e 10. Por isso que é intervalo variável. É uma média da hora que ela chega. Diferente dessa cliente pontual que chega todo dia no mesmo horário. Professora. Oi. A Natália pediu para você abrir o Telegram para ela poder tirar dúvida, que ela tá sem microfone. Ah, desculpa. Deixa que eu desautorizei o Telegram ali, né?
Agora eu vou permitir que vocês falem lá. Virgínia, Virgínia, Oi. só te perguntar uma coisa. Todos esses esquemas, eles podem ser contingentes e não contingentes? Sim. Todos eles podem ser, né? Então, é por causa que no livro aqui tem uma parte só que ele começa a falar de esquemas não contingentes. E já passou dessa explicação aqui, sabe? Então, de padrão. Mas todos esses aí o VR, FR, VR, VI e FI, todos podem ser contingentes ou não contingentes. Não, aí não necessária, porque é o seguinte, esses aqui são todos esquemas contingentes. Porque tá? a letra C aí, você falou que tá vendo que a mãe do K, independente do que ele tivesse, esse ficou não contingente. A letra C. O resto, todos aqui são contingentes, né? Só a letra C. É isso que você tem que... porque assim, não importa o que ele fazia. Isso também é uma forma da gente reduzir o comportamento, tá? Quando eu tenho esquemas não contingentes, é só de tempo, não pode ser de razão. Porque quando eu tenho de razão, ele precisa de emitir um determinado número de comportamentos para ele ser consequenciado. Quando eu tenho esquemas não contingentes, significa que não importa que o sujeito faça, não importa. Ok. Então, de razão não pode ser não contingente, é só um macetezinho assim. Não contingente pode acontecer só quando tem a ver com tempo, não é isso? Exatamente. Tá, ok. Joia, obrigado. Esses exercícios eram difíceis mesmo, por isso que eu queria que vocês fizessem, na verdade, todos eles, para vocês darem uma aprofundada mesmo assim no conteúdo. Oi. Eu não vi aqui a mensagem da Natália, não. Ah, tá. Natália, a última aula é na próxima semana que vocês vão me apresentar o trabalho. A edição do livro que eu tiro essas atividades, eu postei para vocês a atividade no portal, entendeu? Estão nos pós-aulas, eu avisei para vocês que estavam lá, né? Então, na pós-aula da punição, na pós-aula do esquema de reforçamento, eu escaneei as questões do livro e botei lá para vocês estudarem. Eu havia avisado sobre isso. Entendeu? É na segunda edição, Natália, porque na primeira não tem exercícios. Tá bom? Eu achei que é porque você estava achando que eu estava exigindo que vocês tivessem. E aí, povo? Já fizeram um ratinho? Gente, quase ninguém do noturno estava na aula sábado, hein?
para vocês fazerem o sniff lá para nós. Eu instalei e sonhei com ele essa noite, você acredita? Nossa Senhora! No sonho, eu ficava apertando um negocinho para ele ir na comida e ele não ia de jeito nenhum. Aí travou o programa, eu não conseguia fazer mais nada, eu começava a chorar. Ai, Jesus. Pelo amor de Deus, não precisa chorar, não. Traumatizou, então. É. Eu fiquei traumatizada e ele também, que ele não conseguia comer de jeito nenhum e eu não conseguia fazer ele chegar lá para poder pegar a comidinha. Jesus amado. Aí foi um trauma só. Mas tá caminhando. Com fé em Deus. Gente, estou fazendo para vocês até dia 16 do 6. É do 8, professora. É 16 do 8. Você colocou errado aí. Não, 16 do 6, ó, vocês estão doidas? Não, você quer ficar aqui até agosto, tá amarrado em nome de Jesus. Esse semestre tem que acabar, esse ano tem que acabar. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso ficar agarrada no primeiro semestre de 2000 e... né? Esse Então, Covid também, pelo amor de Deus, tem que acabar. Coronavírus, exatamente. Professora, você acha que no segundo a volta para a faculdade, eles estão falando de alguma possibilidade, alguma medida que vai ser adotada para o segundo semestre, ou ainda não se fala nisso? Ainda não fala isso, não. Tem que mostrar a cara, Daniela, para eu saber que é você. Renata, eu não conheço esse livro. Dá um medo desses livros de introdução à psicologia? Ele é bem antigo, mas eu tô gostando demais dele. Não, pois é, mas eu tenho um pouco de medo, porque quando não é analista do comportamento que escreve, pode saber que eles têm uma... um pouco distorcido, assim, sabe? É, eu tô lendo a parte que fala dos animais, sabe? É comportamento animal. Ah, se você tá gostando, tá bom. É, vamos ver, né? No caminho. Deixa eu ver qual turma que são vocês. Bom, gente, já... Opa! Já estou disponibilizando aqui a aula, a prova de vocês. Na aula 16, tá? Opa, não foi não, peraí. Pessoal, eu tô realmente querendo liberar vocês para vocês fazerem atividade. Não, tá bom. Tá. Vamos só no último aí, né? Quer terminar a folhinha, não? Ah, eu termino. Vamos lá, meninos? A gente vai terminar. Bora, gente, porque é bom pra gente
É tipo uma revisão, né? Mas não adianta. É isso que eu tô falando com você, assim. Se você não tiver feito, não adianta, porque não fixa, né? É porque ia ser bom pra gente pra prova, né? Pra, tipo assim, igual no caso eu fiz algumas e algumas eu não soube, aí eu deixei. Mas é bom, né, pra gente guardar na mente, né? Não tem mente, Renata. Não? Não. Oh, meu Deus! Só tem comportamento, né, Pro? Perdeu o ponto, Renata. Não, pelo amor de Deus, retiro o que eu disse. Já retirei o que eu disse, a gente não tem mente. Só tem comportamento, Renata. Né? Ai, Você peraí. se comporte bem. Exatamente. É só o modo de falar, tá pronto. Lembra disso, você tem que se comportar bem, né, Virgínia? Exatamente. O importante é o comportamento, viu? O importante é a atitude. Vamos saber. Ai, gente, só 6 meses. Peraí. Renata, você está em algum grupo aqui da psicologia, Renata? Você está em algum desses grupos? Ela é do Eu primeiro tô no período. Então, é porque a gente tem primeiro período, né? A gente tem tanto grupo hoje, tem da psi não sei o quê. Você está em qual grupo? Você sabe? Você tá em algum? Porque tem um psicologia terceirão, e tem um outro aqui, tem um psi crazy, tem uma coisa. Nossa, eu não tô em nenhum desses. Mas você não tem nenhum. Eu acho que o povo da Virgínia me excluiu. Você viu o barraco que teve, né? Não, é sério, mas você nunca não teve nenhum grupo desse aqui, não? Você está na nossa sala, não está? Porque eu estou no terceiro período, você está no primeiro. Você não está nem. Natália, eu não entendi que você falou assim, pode falar o esquema intermitente, reforçamento acidental? Não. O reforçamento acidental, Renata, Natália, é quando o reforçamento, ele é não contingente. Por isso que ele é um reforçamento acidental. Tá? Você quer que eu fale sobre eles? Eu não tô muito querendo, não, mas eu falo. Nossa Senhora, espero que vocês não estejam escutando, gente. Os xingos da Elisa aqui com a Yolanda. Bom, deixa eu só acabar de corrigir e eu falo de novo. Bom, vamos lá. A resistência à extinção, ela é um processo estável, sendo não influenciado significativamente pelo grau de motivação ou tipo de esquema de reforçamento? Isso é verdade, gente? A extinção é um processo estável? Quando a gente para de emitir de oferecer, né, de consequenciar, o sujeito se comporta bem, ele vai diminuindo o comportamento de maneira gradual, igual, de tudo? É estável isso que acontece? O que vocês acham? Isso é falso ou verdadeiro? Quando a gente termina o namoro, é tranquilo, é fácil, é estável o término da relação? Não. Música sertaneja? Principalmente nas Virgínia, tô ficando louca, Virgínia. Eu fiquei, foi doida. Pois é, minha filha. Não fica não. O estável... Fica pra cima, Sofia tá esmurrando minha porta lá, ó. Ô, Virgínia, o estável aí que ele quer dizer, em qual sentido? É um processo estável com relação a tempo? A saída gradual de comportamento, a gente fica estável emocionalmente, okay. Estável de todas as maneiras. Tá. A extinção, ela não é um processo estável, ela tem reações emocionais que causam, tá? Então, não é, tá? E ela não é influenciado significativamente pelo grau de motivação ou esquema de reforçamento. Isso é falso. Ela é influenciada, né? Exatamente, okay. Exatamente.
Bom, a utilização de esquemas intermitentes é importante durante a aquisição? E o CRF é importante durante a manutenção? O que vocês acham? Eu acho que é o contrário, não é? Não. É o contrário, né? O contrário. É o Então, contrário. para aquisição de comportamento, é CRF. Para manutenção, esquema intermitente. Esquemas de reforçamento de intervalo propiciam a maior frequência de resposta do que esquemas de taxa? O que é taxa, hein? Esquema de taxa. Razão. É de razão, ok. Essa é verdadeira, né? Não? Falso. Falso também? Os esquemas de intervalo, ele propiciam a menor frequência de respostas. Nossa, é tudo falso. Tudo falso. Então, está correto que se afirma em nenhuma das alternativas. Ok. Tá? Bom, vamos lá. Agora vocês têm chance de novo. Ju trabalha entregando encomendas a um ônibus que passa de hora em hora com pontualidade. Ju fica distraída lendo, pensando em várias coisas durante a espera. Quando vai se aproximando o horário do ônibus, Ju olha em direção à rua várias vezes. O comportamento de olhar, ele está em qual esquema, gente? O ônibus é pontual. Pontual. Então vai ser intervalo fixo. Né? O fixo. Intervalo Exatamente, intervalo fixo. fixo. Ok. Agora Não o tem comportamento como de olhar. Exatamente, intervalo fixo. Tom adora jogar videogame. Ele está numa fase em que deve ser emitido 30 tiros em 5 segundos para vencer. O comportamento de atirar, isto é, de pressionar a tecla, está em qual esquema de reforçamento? Razão fixa? Eu acho que esse é aquele de altas taxas de resposta, assim, 30. Exatamente. Ele é de razão fixa, Daniela, só que ele precisa emitir esse comportamento num determinado período de tempo. Por isso que ele é DRH, reforçamento de altas taxas, high. High é de peso, de alto, de forte. Ok? Então, chama DRH. É um reforçamento de altas taxas, no qual eu controlo a emissão do comportamento e o tempo. Ele tem que emitir muito comportamento dentro daquele período de tempo. Bom, Bruna trabalha em uma loja de departamento, conduzindo clientes aos caixas vazios. Bruna deve ficar atenta, olhando para os indicadores de caixa liberado. O tempo de atendimento de cada caixa varia. Como é que eu avalio o comportamento de olhar para os caixas? Intervalo variável? Perfeito. Então, primeiro eu tenho intervalo fixo, DRH, intervalo variável. De novo agora, em uma nova fase do jogo, Tom deve emitir 50 tiros para ultrapassar cada obstáculo. Isso daí não tem variação, tá vendo? 50 tiros. Razão fixa, né, Virginia? Razão fixa? Exatamente. Então, ficou qual, gente? Letra A. Letra A. Muito bem, Daniela. Resposta é letra A. A 10 eu não vou fazer não, tá? 10 é só vocês lerem lá e vocês avaliam isso. Então, Natália, repetir o esquema foi o que eu falei todo aqui até agora, foi falando sobre esquema de intermitentes, né?
Então, é importante a gente aplicar esquemas intermitentes, né? Então, quando eu tenho esquemas contínuos, né, que é o CRF, cada vez que eu me comporto, eu tenho uma consequência imediata ao meu comportamento. Então, eu me comporto, tem consequência, me comporto, tem consequência, me comporto, tem consequência. Quando eu tenho um intervalo variável, eu me comporto, me comporto, me comporto, me comporto, me comporto. Aí depois eu tenho uma consequência. Isso que chama intermitente, porque é intermitente, não é frequente, é às vezes eu tenho reforço, tá? Então, isso que é intermitente. E esse intermitente pode ser razão fixa ou de taxa fixa, que eu preciso emitir um número de determinados comportamentos para eu ter consequência. Então, vocês deveriam ter feito, né, os exercícios para ser consequenciado positivamente pela professora. Então, fazendo os exercícios, tinha consequência positiva. Isso seria razão variável, tá? Porque era um número variável de exercícios. Razão fixa, por exemplo, tem 10 exercícios, uma consequência. 10 exercícios, uma consequência. Eu tenho o mesmo número de comportamentos que precisam ser emitidos para eu ter uma consequência. Quando eu tenho um esquema não contingente, não é o meu comportamento que controla, não tem relação, não tem, o ambiente não me oferece uma consequência pelo meu comportamento. E aí eu falei com vocês essa questão da oração. A oração é o que a gente chama de esquema não contingente. Você pede, né, alguma coisa e pode ser que aconteça ou não, né? Não é no seu tempo. Não importa o que você faça. Não depende de nós, né? O fim do coronavírus, você pode rezar aí o tanto que você quiser. Não depende de nós, né? Então, ele é um esquema não contingente. Não importa o que eu faça, quantos comportamentos eu emita. O coronavírus não está nem aí para mim. Ok? Ele vai acabar no dia que ele quiser. No dia que ele quiser acabar, que é a bosta, né? Difícil isso. Eu acho que na hora que vocês fizerem a prova, eu já não posso mais mexer nela. Eu tô vendo aqui. Por nada, Natália. As ordens. E aí, queridos? Algo mais? Eu queria que vocês estudassem. Tá ótimo. Vai lá. Professora, eu queria tirar uma dúvida. Claro. Sobre a modelagem do ratinho. Eu vi aquela aula que você fez no sábado por vídeo, mas eu acho que eu não entendi exatamente aquele processo. A senhora explicou sobre aquela barrinha vermelha e eu deixei o ratinho próximo à comida, dando ele várias vezes, e ela ficou vermelhinha completa. Aí eu esperei... primeira barrinha. Isso. Aí eu esperei o ratinho fazer o movimento dele mesmo, né? Ele fez 2 vezes em intervalo bem longo e não fez mais. Qual movimento, minha flor? De ir na barrinha para poder a comida cair. Mas isso é muito grande, né? Você tem que ir... a modelagem, você tem que
consequenciar passos menores. Eu até disponibilizei a aula para vocês lerem, né? Que você precisa com passos menores, o último passo é ele tocar na barra e pressionar. Porque esse passo é muito grande. Quem falou? Desculpa. Érica, esse passo é muito grande. Primeiro você tem que consequenciar ele e aproximar da barra. Depois, levantar próxima à barra. Depois, tocar a barra. A modelagem, Érica, você tem que dividir por passos. Se você esperar que ele pressione a barra sozinho, de cara, ele não vai fazer isso, não. mas mesmo que a primeira barra vermelha esteja completa, eu posso apertar a barrinha para fazer ele vir? Você vai apertar a barrinha, não. Você vai oferecer comida. Quem pressiona a barra é o bichinho. Entendi. Você oferece comida, você tá assim, troca comida por comportamento de pressionar a barra. Primeiro você vai oferecer comida quando ele se aproximar, entendeu? Depois, quando ele levantar próximo da barra. Depois, quando ele tocar na barra, entendeu? A gente divide em subpassos a modelagem, senão é muito grande. Eu vou esperar que a minha filha de 1 ano e meio coma sozinha? Não. Eu tenho que ir modelando aos poucos, entendeu? Entendi. Senão é muito grande. Um bebezinho que está começando a andar, você espera que ele dê os passos de uma vez? Entendeu? A gente vai modelando aos poucos, pedaços menores. Não, ok. Obrigada. Tá bom? Não exige muito do seu ratinho, não, porque ele é pequenininho. Ele é um bebê. Quer falar comigo, Eduardo? Não, era só ia despedir mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Falou. Obrigada, um beijo. Tchau. Já está disponível a prova lá, viu? Joia, obrigado. Tchau, Mas gente. se vocês Obrigado. quiserem esperar até semana que vem, fazer os exercícios, eu tiro dúvida caso vocês tenham. Tá ótimo. Joia. Obrigado, então. Nada. Mas eu acho importante, gente, vocês fazerem os exercícios. Ô, prof. Diga. No meu caso, você lembra que eu falei que eu não tenho computador, né? Sim. Aí o que acontece? Eu vou lá na casa da Márcia para fazer. Será que eu consigo? Consegue. Consigo? Então Consegue. tá. Essa dúvida, com medo de ir, não conseguir fazer. Consegue, tranquilo. Sábado, de novo, eu vou estar disponível 9 horas da manhã para tirar dúvida. Beleza. Tá bom? Tá, então, acho que a gente podia refazer esses exercícios e levar as dúvidas para sábado, né, professora? Pode ser? Pode ser também. Beleza. Mas aí também você vai tirar dúvidas sobre o SNF? Sim, na verdade eu ia estar disponível lá para o SNF, mas se vocês tiverem dúvidas de exercício, eu faço o que vocês mandarem. Ah, não, beleza. Beleza? E terça-feira que vem, a apresentação da música, todo mundo, viu? A música, como é que a gente vai apresentar? É tocando, colocando a letra? Você tem que colocar a letra. Eu acho que o mais importante é colocar a letra para mim. Aí você pode compartilhar a sua tela. Ok. E vocês me falarem. Ok. Não vai tocar a música, não? A gente podia fazer uma livezinha assim. Não, eu acho que deve tocar a música, sim. Por favor. Por que a gente não faz uma livezinha assim? Online? Eu chamo no Instagram? Aí a gente, cada um faz um... eu tenho feito um encontrozinho do vinho assim, a gente bate papo até, cada um toca a música e fala. Aí vai. Mas eu preciso gravar, porque a gente ainda está em período letivo, sabe? Ainda tem essas burocracias. Não entendi, não, tudo bem. Entendeu? Mas lá no Instagram não dá para gravar, não? Dá, o problema é que o Instagram tem tempo limitado, né? Exatamente, ainda tem isso. Mas aqui mesmo, aqui se abrir muita gente, não dá para ver, não? Todo mundo? Aqui? Dá para abrir. Então, a gente pode fazer a live aqui, então. Aqui mesmo, a gente só abre e eu faz, acho legal. Quem puder abrir a câmera, né? Aí pode... Legal. Pra cerveja. Aí pode tocar, no caso,
aí se abrir, aí pode pôr um rádio para tocar e toca no gravador? Não. Melhor Sim, pode tocar quando você. Eu estou no computador, por exemplo. Eu passo aqui mesmo no computador, ele transmite para vocês. Vocês abrem a letra, abrem a música e vocês me falam um conceito. Eu acho que vai ser ótimo. Então, acho que pode. A gente, de repente, faz uma livezinha aqui mesmo. Isso é, né? Sim. Tá bom? Ótimo, ótimo. Beleza, galera. Vou animar o pessoal para a gente fazer, então. Isso mesmo. Tá bom, muito obrigado. Com Deus. Nada, um beijo. Seu marido continua bem? Tá bem? Sim, mas ele já embarcou. Já embarcou, entendi. Mas ele tá bem, né? Então tá bom. Graças a Deus, graças a Deus. Não teve mais, não. Que bom. Agora vamos ver como é que vai ser, né? Viu essas pesquisas com tipo sanguíneo? Eu não li, ainda não, mas eu sou A positivo. Fiquei preocupada. Eu sou A negativo. A positivo. A positivo tem isso. Assim, eu não sei se é verdade, não, que parece que A positivo tem maior chance de ter uma piora. Mas realmente deve ter alguma relação, sim. Esse coronavírus age muito diferente em cada pessoa, né? Então deve ter isso mesmo, deve ter a ver com sangue, com a resistência, com várias coisinhas, né? Seu marido é o quê? Meu marido é O negativo, teve quase nada. Acaba realmente, eles falam que a questão do sangue interfere mesmo, né, em alguns sintomas, em algumas características da gente. Ai, eu tô morrendo de medo, porque... Então, sério. Você se protege mais, é por causa que também você não pode passar para sua menininha, né? Também, né? Mas você viu que criança tem muito pouca coisa, né? Muito pouco. Mas o melhor é não arriscar também, né? Porque... não, com certeza, com certeza. A criança é bem assintomática, né? Mas ela teve um vírus respiratório, e ela ficou 9 dias no CTI, sabe aquela bronquiolite? Então, não é legal para ela também, não é legal. Melhor não. Melhor evitar. Eles falam que todo mundo vai pegar, né? Mas tomara que a gente demora mais tempo, né? Ainda mais agora, que está com 78% das CTIs ocupados, né? Virgínia, agora me responde uma coisa que eu fico pensando, não sei se você pensou nisso. Por que a China, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, morreram 6 milhões? E aqui nós já morreram 30 milhões. O que esses chineses fizeram? Não, 30 mil, né? Desculpa, 1.000. Lá é 6 mil, aqui 30 mil. O que os chineses fizeram que nós... Lockdown. Né? Também Lockdown. E outra coisa, testou. Eles tiveram medidas efetivas, né? Quando eles viram que o negócio começou a dar ruim, eles prenderam todo mundo dentro de casa. E aqui a gente tem Bolsonaro e nos Estados Unidos, Trump, gente teimosa, cabeça dura, nós nos ferramos, né? Exatamente. Então, assim, Nova Zelândia, morreu ninguém. Ninguém. Não, mas aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, o Calil, eu não sou fã dele não, mas até me surpreendeu e tem sido um prefeito até bom, né? Mas é lamentável, né? Lamentável que o nosso presidente faz, assim, e também que o presidente americano, né? Imagina morrer tanta gente nos Estados Unidos, assim, um país... Não, e ele ainda falou, né? Assim, a gente demorou para fazer, morreu quase 100 mil pessoas, um trem assim. Se não tivesse feito, se tivesse feito como o Brasil, teria morrido 2 milhões de pessoas. Engraçadinho. Ele também é outro, mas ele fez palhaçada também. O Trump Não, aqui, eu não sei se você viu que ele falou que era para as pessoas tomarem lisoforme. Pelo amor de Deus. Você viu isso? Para desinfetar? E as pessoas tiveram alto índice de intoxicação. Eu achava que só brasileiro era retardado, mas eu acabei de crer que americano é mais. Não tem condição. Você sabe que, por incrível que pareça, americano é muito retardado mesmo. Dizem que as mentes, assim, brilhantes que tem lá, às vezes é gente de fora. Muita gente as pessoas cientistas, as pessoas boas, muitas vezes eles importam pessoas muito inteligentes. É mesmo? Eu achava que era aquele povo que era inteligente. Aí minha filha começou andando vendo umas escolas lá. Mãe, o sistema de ensino não é grandes coisas assim também, não. Eu tava...
É. Você sabe que eu tenho um amigo que mora em Nova York, ele fala que o povo de Nova York não conhece o mundo, porque eles se acham assim melhores que todo mundo. Então, eles acham que eles não tem nem que sair de lá. Exatamente. Meu amigo conhece o mundo inteiro e tal, então tem um monte de gente, assim, tem um monte de gente boba mesmo, assim. Você sabe que meu sonho é conhecer Nova York, né? Meu sonho. Eu conheci a Europa, não achei graça, mas meu sonho era Nova York, né? Você tem Sonho mais americano. Hã? Você tem mais cara de Nova York mesmo, assim. Tem muita badalação, muita coisa legal, você vai gostar. Não, e quem gosta de filme, né? Quem gosta de série, você vai ver um monte de coisa bonita, assim. Eu tenho que ir pra lá, porque eu amo filme. Então, não, todo mundo que gosta muito de E a filme... minha série preferida era How I Met Your Mother, né? Você vai adorar. O povo não é legal, não, né? O povo é complicado e quase maltrata a gente, né? Eu fui maltratado com dinheiro no bolso, né? Mas o povo... Dizem que é assim mesmo lá, viu? O povo não trata a gente bem. Mas na Europa também é assim, em Portugal, então, fiquei com antipatia. Por incrível que pareça, a gente é muito mais bacana do que esse povo. A gente, né? Na verdade, aqui na Argentina, o pessoal é legal, chileno, a gente aqui não dá muito valor por causa de muita propaganda, mas a gente aqui é super bacana. Meus passeios melhores foi feito aqui mesmo, né? Eu gostei também. Eu fui à Patagônia, Argentina, amei. O argentino, embora a gente é meio brigado com eles, mas eles gostam da gente. Não, eles fazem piada, eu acho mó barato. Não, eles gostam da gente, eles são legais. O chileno também é bacana. Só achei caro, né? Tem a coisa cara. Agora, para te falar a verdade, eu gostei muito de Cuba. Tive oportunidade, o pessoal... Meu sonho... Não, depois de Nova York eu quero ir para Cuba, mas... Cuba e Índia, a gente tem que tomar remédio de verme, né? O sistema de esgoto lá que não funciona. Ô, gente, agora nós estamos conversando abobrinha, vocês ficam à vontade, viu? Mas em Cuba é bem legal. Cuba é meio Bahia, assim, né? Bem bacana o pessoal. Assim, mas igual a Bahia também, dizem que é bom tomar um remedinho de verme, né? Mas você sabe que